E vamos falar um pouco do episódio 3 e 4 de Witch Hat Atelier. Atelier? Continua a mesma brisa do primeiro. É incrível como Frieren e Witch Hat Atelier. É incrível como... Mano, não é Atelier, é Atelier. Sei lá como é que pronuncia essa... É incrível como Frieren e Witch Hat Atelier. Mas dessa vez eu quero fazer um pouco diferente. Na minha análise dos 2 primeiros episódios, a gente narrou basicamente o episódio inteiro e teve pouca review, pouca análise sobre ele. Nesse vamos fazer diferente. Calma, eu ainda vou dar um resumão do episódio pra quem assistiu já faz um tempo ou pra quem por algum motivo tá acompanhando mais por aqui do que pelo anime. Muito obrigado. Mas diferente daquela vez, eu vou dar mais minha opinião e menos do episódio. Então eu vou falar pontos chaves e coisas importantes, ao mesmo tempo que eu vou dar mais ênfase nas minhas ideias no final de cada episódio. Mas vamos começar logo, sem muita enrolação. No episódio 3, o teste da Cordilheira Dada. No começo do terceiro episódio, a gente tem a aparição do Kifrey numa ilha meio isolada, que vai até umas áreas meio submersas, onde o Kifrey foi buscar alguma coisa. Lá a gente também conhece uma personagem, que eu não lembro o nome dela no momento, mas que parece ser bem próxima do Kifrey. E o Kifrey parece ser bem próximo dela, sabe? Algo meio tipo como se eles tivessem convivido um tempo juntos ou algo assim. E aí a gente tem um corte que leva a gente pra Coco e a Agwet. A Agwet tá mandando a Coco pra um teste, o teste da Cordilheira Dada. E cara, ainda bem que a Agwet mandou a Coco pra fazer esse teste, porque isso entregou pra gente uma das melhores animações que eu já pude ver na minha vida, cara. E talvez a melhor animação que eu vejo este ano. Mas bem, o teste é o seguinte. A Coco, ela precisa pegar a flor. Que flor é essa? A aprovação do rei. É uma flor que nasce em cima da Cordilheira Dada. Até aí, tudo bem. O problema é que a Cordilheira Dada, ela não tem nada de cordilheira, nada. Ela é um monte de bolas flutuando, tipo... bolas de terra, tá ligado? É como se fossem pequenos planetas de cordilheira flutuando. E aí, basicamente, durante o ano, a Cordilheira Dada tem períodos em que ela está mais baixa nessa altura dela ou mais alta. Então, o que acontece normalmente é que esse teste é feito no período em que ela está mais baixa. Mas claro que, como este episódio é da nossa querida protagonista Coco, ela está mais alta. Socorro! É o período do ano mais alto da Cordilheira Dada. E é o mesmo período em que a Coco vai fazer a missão. A Coco se prepara, pega os itens que ela precisa, os mantimentos e tal. Inclusive o sapato mágico que ajuda a voar da Agwet. E aí ela passa pelo portal mágico, que a Agwet fecha. E ela tem a missão de encontrar a flor da aprovação do rei. E cara, vamos ser sinceros assim. A Coco, ela toma um pau das adversidades. Porque assim, não tem nenhum inimigo. Não, a Coco não encontra um monstro, uma criatura, algo assim. Não, ela somente toma um pau. Mas assim, um pau das adversidades. Nesse meio tempo, pra vocês terem ideia, ela sai por aí voando sem conseguir, quase se lasca um monte de vezes. Vê uma lagarta pincel, fica amiga dela, cai na água, molha tudo, molha pertence, molha a tinta, vaza a tinta da bolsa dela que ela tinha levado pra desenhar qualquer coisa, fazer as magias. Molha o sapato mágico, vai limpar, borra o sapato mágico, fica toda molhada, toda lascada. Mas ao passar do tempo, ela tem uma ideia. Ela encontra um barco no local e pensa assim, cara... e se eu pegar esse barco e fizer uma vela pra ele, né? E voar com magia. E aí a gente tem um dos momentos mais marcantes da obra, até a situação, né? Até o momento, que é o fato dela pegar e utilizar uma ferramenta que ela já tá acostumada. Ela pega uma pedrinha e faz com um pouquinho de tecido e um pouco da tinta que ela conseguiu resgatar, algo semelhante ao que ela usava na alfaiataria da mãe dela. Então ela pega uma capa que ela levou, estende assim no barco, firma e começa a desenhar o símbolo do vento junto com a magia. E o que ela faz? Lembra que eu tinha comentado pra vocês no primeiro episódio, ou pra quem assistiu, de que a magia ela é basicamente um símbolo no centro, vários pequenos símbolos ao redor que determinam mais ou menos uma direção, uma fonte e tal, e o círculo que fecha e forma um glifo. Ela pega todos esses desenhinhos ao redor e ela põe um gigante, ela esquece os outros e ela faz somente um gigante mirando pra baixo. E ela faz isso num glifo gigantesco, então tipo assim, é uma magia poderosíssima. E aí ela coloca aquilo como se fosse uma vela no barco dela. E essa vela joga o vento pra baixo, então faz... e ela começa a ir. Só que o que acontece é que ela colocou a vela pra baixo. Então o vento não faz com que o barco suba, que era o que ela queria. Ela quer subir a Cordilheira Dada.
faz com que o barco force, tipo, meio que pra baixo e pra frente, sabe? E aí, nisso, essa caravela, ela quebra. Ah, e adendo. Eu quero trazer um adendo antes de eu continuar. Que a lagarta pincel se tornou o pet da Coco. Então ela tá junto com a Coco e de agora em diante vai estar também. Beleza? É um bicho feio pra caramba. Eu pedi pro Ranzada botar uma imagem pra vocês se ele conseguir. Mas sim, o bicho é feio pra caramba, tá ligado? Nessa forçação do barco em que ele vai indo na água com o vento forçando, esse macho meio que quebra. E no que ele quebra, ele solta e a Coco segura. Essa voada dela é uma das animações mais lindas que eu já vi na minha vida, cara. Sendo sincero, a quantidade de frames, a iluminação, a construção de toda essa cena de quando ela escreve, quando ela desenha o glifo, é uma construção tão impecável. Até uma referência quase a Dragon Ball. Tem uma hora que o espírito da mãe dela vem com ela e desenha com ela. Cara, eu quero arrepiar só de lembrar aqui. E, mano, a construção é tão emocionante, a trilha sonora trabalha tão bem, e ela sobe numa trilha sonora incrível, com uma animação incrível e uma iluminação de fim de tarde tão linda. Nisso que ela voa, ela vai controlando, meio que aquela asa delta dela, ela vai controlando, muito difícil. E aos topos das bolas flutuantes, ela encontra as flores. E nisso ela começa a tentar pegar e não consegue. Ela vai errando, até o momento que vai fazendo toda aquela construção ainda. Até este momento, tá sendo construído ainda um ápice da emoção. E ela faz meio que um rasante que desce, raspando e... A gente tem um corte que volta pro Kiefer, que após pegar, seja lá o que fosse, naquela área lá. Inclusive, a gente tem até um diálogo interessante entre ele e aquela mulher que eu falei, que eles têm alguma proximidade, em que ela fala que ele poderia se mudar pra lá, levar as aprendizes e tudo mais. Mas claramente dá pra ver que o Kiefer não se sente confortável com o local. Então acho que isso vai ser algo que vai ser trabalhado mais futuramente. O Kiefer, ele volta tal, e ele encontra as meninas, a Tétia meio preocupada, e ele descobre que a Coco foi fazer o teste. Eu fico meio pé da vida, porque, tipo assim, a gente não vê ninguém falando da água de ter mandado a Coco, né? Então, tipo assim, ela não é o professor. Ela não deveria ter mandado a Coco num teste. Então, eu acho que era pra ela tomar alguma bronca. Mas não vai acontecer, tá? Bem, o Kiefer corre pra janela portal, com as meninas em cima dele. A Agot meio tipo... não sei se ela tem uma inveja da Coco, talvez um ciúme da atenção que o Kiefer dá pra ela. Ah, e uma coisa que eu queria deixar claro, o Kiefer, ele também comenta que não é pra Coco fazer esse teste. Mas as meninas estão ali em cima e quando ele faz os símbolos no portal, tá a Coco do outro lado. E a Coco tem até um susto quando abre aquele portal e ela vê todo mundo. Ela passa o portal e ela faz menção de entregar, enquanto mostra pra Agot a flor que ela pegou. A aprovação do rei. E nesse momento a Agot faz a maior cara de Godot que eu já vi na minha vida, cara. E tipo assim, ela não responde, ela não interage. Ela vira as costas e vai embora. Pelo amor de Deus, Kiefer, bota uma coleira nessa menina. Porque ela é um cachorro raivoso. E o que o Kiefer foi buscar naquela cidadela, aquele castelo, seja lá o que era aquilo dos bruxos, eram os equipamentos de mago da Coco. Porque em nenhum momento ela tinha que fazer teste nenhum. Ela fez um teste desnecessário, porque a Agot, pelo amor de Deus, que mulher desgraçada. Mas ela não precisava fazer teste nenhum. Ela já era a aprendiz do Kiefer. E ela ganha os equipamentos de bruxa dela. Pô, um absurdo. E cara, que episódio foi esse, velho? Sendo muito sincero. E eu não tô falando, tipo assim, do enredo. E, em questão de enredo, pra mim esse episódio só serviu pra me trazer ódio da água. E também não teve nenhum desenvolvimento grande de personagem. Somente mais mistérios em relação ao Kiefer. Todo episódio é um cheio de mistérios em relação ao Kiefer. Mas assim, a animação desse episódio, com a trilha sonora, toda a construção do momento central do episódio... Cara, que coisa bem feita. É uma animação impecável, junto com uma boa trilha sonora que tem uma linda... A trilha sonora, ela conversa tão bem com a iluminação do momento, e a animação é tão bem feita, e junto disso a gente tem toda a construção, tipo assim, a direção, ela funciona perfeitamente. Ela mostra a Coco naquele fundo do poço, ela tendo ideias, ela se adaptando
trazendo o que ela tem da força dela, aquela magia que o Kiefer comentou. Então a gente tem aquela referência à mãe dela, sem ser com flashback chato, é simplesmente a presença da mãe dela com ela. A gente tem ela vencendo os obstáculos, aprendendo a controlar o que ela construiu e conseguindo chegar no foco, no objetivo dela. É uma construção tão impecável, uma direção tão divertida, que misturado com um trabalho insano dos animadores e com uma trilha sonora excepcional. Cara, que incrível. Em si, da história do app, eu não tenho muito a comentar. Meus comentários são mais focados nesses que eu falei agora. Basicamente, esse episódio é incrível simplesmente por esse trecho dele. Ele não tem muita construção de enredo, ele traz mistérios pra você, mas mistério por mistério já tem alguns na obra. Então, tipo assim, é só mais mistério, só pra gente ficar... Ai, o que é que tá acontecendo? Quem é essa mulher? Quem é isso aqui? Sabe, tipo... Explica alguma coisa. Vai dar um mistério e tira outro, sabe? Eu senti falta disso nesse episódio. Mas assim, não vou negar que os mistérios são interessantes. A profundidade que isso traz pro Kiefer, com quem que ele conversou no final do segundo episódio, quem são os mascarados que o Kiefer tá atrás, por que o Kiefer tá atrás, quem é aquela mulher, será que ela foi uma aprendiz junto com ele? Será que eles estudaram juntos? Sabe, são mistérios interessantes. O que é aquele castelo no fundo do mar? Ele é só uma central dos bruxos? Todos os bruxos estão lá? Tá entendendo? Tipo, é algo interessante de se trabalhar. Não são mistérios ruins, e até por isso não cansa a obra. Mas eu queria que eles trouxessem alguma coisinha, sabe? Outra coisa além. Mas, cara, por mim, só tinha esse trecho que eu comentei agora. Só tinha o trecho da Coco fazendo o teste. Pra mim, tava perfeito. Eu também queria deixar claro que esse episódio ele não é só épico. Ele também é dirigido muito bem na parte de comédia. Enquanto a Coco vai se lascando assim que ela entra pra fazer o teste, a direção é muito divertida. Você tira uns sorrisinhos, umas risadinhas. É bem legal a direção nesse ponto também. Vamos pro próximo episódio, mas antes vamos dar uma pausa. Vamos dar uma olhada na minha coleção de livros. Eu peguei todos os livros que eu tenho, que eu acho interessantes de mostrar pra vocês, e eu coloquei numa roleta, que não vai aparecer aqui porque eu já rodei pra escrever o roteiro. Ai, que delícia! Mas eu aleatorizei um livro da minha coleção. E eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês. E o que eu mais achei engraçado foi que o livro que veio foi o último a entrar na minha coleção. O livro dos dinossauros e da vida pré-histórica. E do Manual do Mundo. Tá aqui, pessoal, com essa página incrível. Livro do Manual do Mundo. E pra quem conhece, pra quem tá comigo há um certo tempo, sabe que eu sou apaixonado por dinossauros. O jogo que eu mais tenho horas, claro, catalogadas, né? Porque eu devo ter muito mais horas de Pokémon por aí e tal, é Ark Survival Evolved. Eu tenho mais de 2.500 horas de Ark. Caramba! E cara, eu adoro dinossauro. Eu tenho dinossauro de brinquedo que já apareceu em vídeos, inclusive nos shorts do canal. E mano, quando eu vi esse livro, eu achei tão maneiro, porque eu acho a vida pré-histórica incrível. Não só dinossauro, bactérias que existiram antigamente, répteis, mamutes, os dinossauros de couro, né, os pteranodontes da vida, que não são necessariamente dinossauros. E cara, esse livro aqui, ele explica muita coisa. É um livro muito bem feito, muito bonito. Ele é grande, é aquele livro... Eu tenho pra mim que esse livro é aquele famoso livro faz tudo, sabe? Aquele livro que ele é bonito, ele é legal e ele é decoração. Sabe esses livros que, tipo assim, você consegue... Sabe esses livros que, assim, você consegue deixar numa prateleira, porque ele é lindo a capa, e aberto também, a depender da página, ele é lindo. Sabia que tem o Hesperornis no Ark? Ele é um bicho pra farm, ele é um patinho que você pode domesticar. E cara, você pode deixar ele aberto, porque ele aberto é uma decoração à parte, né? Isso aqui é muito maneiro. E junto disso, ele é um livro que informa você sobre a vida pré-histórica. E, cara, saber da vida é muito interessante, velho. Talvez não seja útil pra você, mas que é interessante é pra caramba, velho. Quantos de vocês sabem o que é um Dimetrodonte? Mano, o passado é muito massa. E saber que bichos completamente, tipo assim, são animais que a gente viu na Idade Média como a imaginação dos caras. E esse livro, ele traz pra gente, e isso dá pra gente poder estudar, a gente poder aprender sobre. Eu acho isso super maneiro, super interessante. Foi uma última aquisição da minha coleção de livros e é um dos meus livros favoritos já. Simplesmente pelo fato de que, como eu falei, ele é o livro faz tudo. Não, isso aqui não é uma divulgação. Infelizmente, eu não fui pago para divulgar esse livro e o Iberê não me mandou uma DM. Eu ficaria muito feliz. Iberê, por favor, me manda um beijo.
Mas é isso. Só queria mostrar pra vocês o meu livro e pra gente sair um pouquinho do The Witcher Atelier e ter alguma coisa diferente. Vamos pro episódio 4. Uma visita a Carun. Esse episódio, ele começa com uma vibezinha bem gostosa de filler, sabe? Onde o Kiefer nota a dificuldade da Coco em escrever ou desenhar os glifos, né? E ele comenta que talvez seja a ferramenta. E a Coco comenta com ele que realmente tá sentindo uma dificuldade em fazer os glifos. Até porque ela tentou refazer os glifos do sapato da Agwet. Coco essa que é uma besta, né? Você parece burro! Porque assim, se existe uma pessoa como a Agwet que meteu ela num teste que não era pra fazer, que ela podia ter morrido, que entregou as coisas já pensando no mal dela, que quando ela completou a missão, que a Agwet sabia que era perigosa, não deu um parabéns, não deu um sorriso, simplesmente cagou e andou pra trás. Assim, pra mim, a Coco é besta. Tinha que ter feito um glifo de fogo embaixo da cama da Agwet pra ela cozinhar bem certinho e já ir sentindo como é a chama do fogo. Mas bem, saindo do foco do meu ódio, o Kiefer ele comenta que talvez esteja na hora de comprar uma cadeira pro Nordeste, porque essa cadeira tá desconfortável pra caramba. Você pode me recomendar aqui? Aproveite e já deixa o like e se inscreve no canal. Me recomenda aí uma cadeira, por favor, porque essa daqui já não tá dando. Eu já tô com ela há muito tempo. Mas bem, o Kiefer ele comenta que tá na hora de talvez dar uma volta em Carun, uma cidade comercial, tipo uma cidade de feira dos magos, dos bruxos, para que a Coco possa escolher uma varinha nova. E é isso que eles fazem. O Kiefer pega a Coco e a Agwet no colo, afinal ambas não têm sapatos que voam. Agwet lascada. E aí Tétia e a outra menina, é verdade, tem uma outra menina, né? Não importa. Eles partem para Carun. Eles passam nessa cidade meio feira e tal, e no caminho até a loja de varinhas, a Coco, sem ter visto, vocês tomaram susto, né? Ela falou, a Coco sente ter visto um daqueles mascarados. Da máscara do olho, sabe? Mas, de relance, ela não viu nada. Segue pra loja das varinhas. Lá, a gente conhece um senhor e tem uma aprofundação muito legal do mundo. Onde ele explica pra gente da onde vem aquela tinta mágica, mostrando que sim, existe uma tinta mágica. E cara, a loja dele é muito linda. Ela é construída ao redor de uma árvore. Árvore essa que produz o que a gente precisa para fazer a tinta mágica. Então ela é toda construída ao redor dessa árvore. Ele mostra como fazer a tinta, é um processo bem legal, quase que algo meio alquímico, sabe? E aí ele bota no frasquinho, entrega a Coco para que ela possa utilizar. Nesse tempo a gente também viu o neto dele, mas o neto dele não interagiu com ninguém. Ele estava simplesmente esculpindo. E a gente simplesmente tem um relance da Coco prestando bastante atenção nele enquanto ele esculpe alguma coisa, possivelmente uma nova varinha ou um molde de uma varinha. A Coco, ela dá uma olhada na loja, ela não chega a experimentar nenhuma varinha, e quando ela olha pra janela, assombrosamente, um filme de terror, tá um daqueles magos mascarados que venderam um livro pra ela, encarando-a que nem um psicopata. E a Coco, ela não pensa duas vezes. Quando ela vê, ela sai correndo disparada. E o mago corre dela, tipo, fugindo. Então ela sai abrindo a porta e vai correndo atrás. E nesse momento, a Tétia e a outra menina de cabelo azul estavam lá naquela loja de varinhas, correm atrás dela. A Agwet não foi junto, mas aí eles vão encontrar a Agwet no meio do caminho e as três correm atrás da Coco. E eu quero trazer um parênteses lindo. A Coco não chamou ninguém. Ela não pediu por ninguém. Ela não implorou pra ninguém. A Coco foi. E as meninas foram atrás. Quero deixar isso claro. E as meninas alcançam a Coco, porém sem notar. No momento que elas a alcançam, elas estão no lugar que não é mais Carun. É outro lugar, completamente diferente. E elas ficam meio desnorteadas, entendeu o que tá acontecendo. E a Tétia meio que duvida, fala tipo assim, pô, não é possível que a gente tá em outro lugar. E ela sobe voando. No que ela sobe voando, ela desce assustadíssima. Tipo assim, super assustada. E naquele sistema de tensão, ninguém entendendo do porquê que ela estava assustada. Ela fala, não foi o que eu vi que me assustou, foi o que me viu que me assustou. Caralho. E cara, que frase maneira, tá ligado? Tipo assim, que frase boa pra usar em momentos como esse. E a gente é apresentado para o grande dragão azul dos olhos amarelos. Dan, dan, dan. Eu invoco com 2 tributos o dragão azul de olhos amarelos. Bem, esse dragão ele surge e ele começa a perseguir as meninas que dão um jeito de despistar ele. Inclusive, a Agwet tem um conhecimento muito grande sobre dragões. Porque ela, naquele momento, ela para... Tipo, sabe, tipo, Jurassic Park? Não se mexam. Ele pode ver nossos movimentos. E aí elas vão andando bem devagarzinho pra trás. Anda, e até que... Corre, burra, corre! E elas despicham um dragão anêmico. Porque, assim...
olho amarelo, a gente sabe bem o que é, né? Após despistar o dragão, elas começam a pensar em uma forma de como sair daquela situação, ganhar mais tempo e por aí vai. E nisso, a gente vê a Tétia tendo uma crise de pânico. E no meio daquela crise, ela meio que encara a Coco, que fala muito bem a frase: é tudo culpa sua. E a Coco nota, e a Coco se assusta com o olhar da Tétia. E a Tétia se assusta com o fato de ela ter feito olhar assim pra Coco. E eu achei isso muito bom, mas depois eu comento. Depois disso, a gente tem a Agouti dando uma ideia. Elas vão abrir um caminho numa parede pra passar por ela, pra ganhar mais tempo, andar e tentar fazer alguma coisa. Nisso, a Tétia tem uma ideia muito maneira. Ela bota um glifo que faz com que o casaco dela, a roupa dela voe. E atrai o dragão para mais longe, dando tempo da água desenhar o glifo para poder fazer uma passagem naquela parede em que elas estão meio que encurraladas ali. Porque se eu não contei muito bem, esse local em que elas estão é algo semelhante a um labirinto, uma cidade meio labiríntica. Nesse meio tempo, a Coco avista ao longe, em uma torre, um glifo numa parede, um glifo bem, tipo assim, bem detalhado. E aí ela vai contar para as outras. O problema é que ela encosta na Agouti. E no que ela encosta na Agouti, assim, a Agouti borra. E, cara, nesse momento, a Agouti vira pra Coco e dá um puta esporro. Mas, assim, um dos esporros mais desnecessários e agressivos que eu já vi na minha vida. E completamente ilógico. Porque ela culpa a Coco por transformar a mãe dela em cristal. Mas, tipo assim, que culpa a Coco tem, sendo que tudo que a gente vê de magia é coisa boa, afinal as coisas ruins foram escondidas pelos grandes bruxos, e que a galera da magia deixou chegar a magia na mão dela, né? Então ela era só uma criança explorando algo que ela só conhecia por coisas boas. E também culpa do Kiefer, que não ligou os pontos ali antes, mas essa daí eu até relevo. Mas, pô, não dá pra falar que uma pessoa que não sabe de nada, que aprendeu magia, não vai dizer que ela não vai testar, pô. É algo natural. Julgar alguém por isso é loucura, pô. Mas a Agouti, ela é a perfeição em formato de gente. Então é claro que ela vai jogar. E tipo assim, a galera da magia não pensou que em algum momento alguém poderia ter acesso à magia de alguma outra forma? Nesse caso, né? Sendo com algum terceiro querendo fazer o caos no mundo. Ou simplesmente alguém conseguindo produzir a tinta de alguma forma. Afinal, se eles descobriram uma vez, eles podem descobrir de novo, né? E outra, ela não chamou ninguém. Como eu tinha comentado anteriormente, eu já deixei aquela aspas antes. Ela não chamou ninguém. Elas seguiram ela. Então, quando a Agouti pune a Coco, critica a Coco por ter feito elas estarem naquela situação, a Coco não chamou ninguém. Ah, mas se a Agouti não tivesse lá e as meninas tivessem lá, a Coco teria morrido. Ela não chamou ninguém. E Nordeste, mas você tá entendendo, é que elas são amigas e correram atrás da Coco pra que ela não se perdesse, já que ela não sabe lá o Carum. E por que ninguém falou assim, chama lá o Kiefer, a Coco tá dando no pé correndo atrás de alguma coisa. Se eu olho pro lado, vamos lá, vamos dizer que você tá no maternal, você olha pro seu lado, seu colega começa a correr desesperadamente, com um semblante horroroso, correndo atrás de alguém ou algo. Tu não vai chamar tua professora, não, teu professor, teu pai. Não vai, tu vai correr atrás cegamente e é isso. E depois vai culpar a pessoa, sendo que foi tu que correu atrás. Bem, depois desse esporro todo, a Agouti ainda dá umas indiretadas, faz uma referência tipo assim, vamos ter que sair de perto do problema. Desculpa, interprete como quiser. O episódio acaba com o Kiefer procurando elas. Ele pergunta ao dono da varinha se viu as aprendizes deles. Kiefer, esse que, pelo amor de Deus, velho, esse cara não pode cuidar de crianças, cara. Ele vive deixando as crianças sozinhas. E toda vez que ele deixa essas crianças sozinhas, elas fazem merda. Sempre fazem merda. E nesse finalzinho, o Kiefer, ele passa assim, o dia inteiro procurando, começa a entardecer, que é quando ele encontra a Lagarta Pincel. Lembra dela que eu comentei do episódio anterior? E a Lagarta Pincel meio que fala pra ele que sabe onde as meninas desapareceram e leva ele até lá. Bem, ao menos é o que eu acho, afinal eu não pude ver o episódio 5 ainda. Esse episódio já tem mais coisa pra gente debater sobre, porque ele não é só feito de boas animações, e não me entenda mal. Falando primeiro da animação, então, já que eu puxei o tópico, são ótimas animações, muito bem feitas, é uma animação fluida, uma cor linda, muito bem trabalhado o episódio, mas nada excepcional como o último episódio. Não porque ficou feio, ou eles tiraram alguma coisa. Não, é só que o episódio não entrega ou pede nada emocionante ou desproporcional como o do episódio anterior. No ponto de construção de mundo, aprofundar o mundo
de Witch Hat Atelier, é muito interessante a gente ver a explicação de onde vem a tinta, uma nova cidade, novos personagens que não são um mistério, que é simplesmente o dono da loja de varinha, que o Kiefer conhece, e seu neto esse que tem um ar de mistério por trás, tá? Então, tipo assim, não deixa de trazer mistério. Mas em questão do aprofundamento do mundo, é muito interessante, eu acho isso muito importante para o engajamento de público na obra. E a forma como ele aprofunda, eu acho extremamente interessante. Você se sente mais parte daquilo, porque você se sente mais entendedor, mais conhecedor sobre o assunto. Você entende da onde vem a tinta agora, do porquê que não era qualquer tinta que fazia aquilo. E eu achei isso tudo bem maneiro. Você se sente mais parte, conhece mais do mundo. Eu acho isso muito importante. Pra enredo, esse episódio ele é excepcional. A gente descobre que a pessoa que entregou, que deu o livro a Coco, tinha intenção naquilo. Não foi algo casual, não foi alguém querendo uma esmola e tinha as coisas. Não. Intencionalmente entregou a Coco. Aquele mascarado que a gente descobre ter uma voz mais feminina, sabe exatamente quem é a Coco e quer mostrar pra ela algo como o mundo da magia, quer mostrar o que verdadeiramente é a magia. E sente que a Coco é a primeira faísca daquilo, que a Coco ela é a virada de chave, seja lá do que for, mas ela é. Eu fiz o emblema, eu fiz o símbolo daquele meme horroroso do Toguro, né? Que ela é a virada de chave de alguma coisa. Em questão de desenvolvimento de personagens, eu achei bem interessante a gente ver um pouquinho da visão da Tétia. De que, lembra que eu te falo pra vocês que eu sentia que ela não ia ser a personagem que sempre é otimista, chatona? E esse episódio ele me mostra mais disso ainda. A forma de como ela entra em crise de pânico, de como ela não conseguiu fazer as coisas, bater as metas dela e aquilo assusta ela. E a forma como ela meio que sai daquela alegria e ela julga a Coco, sabe? Ela sai daquela empatia infinita, daquele sorriso ininterrupto, e ela julga a Coco, ela culpa a Coco. Ela traz dor no olhar dela pra Coco. E eu acho isso muito importante pro desenvolvimento dela. A Coco a gente não tem um aprofundamento tão grande agora. E a Agot, a cada momento que passa... Agot, sei lá como é que pronuncia. A cada tempo que passa eu só consigo ver um Sasuke nela. Um personagem que tem uma cara meio de rebelde, uma certa inveja ou uma prepotência pra cima da Coco. Então, tipo assim, eu não consigo não ver um Sasuke nela, sabe? Um personagem que parece que vai meio que revoltar em algum momento e fugir, sei lá, e ser criado pelo lado do mal. E talvez no futuro a Coco consiga, sabe? Ela tem cara desse personagem e isso me cansa. A forma como ela age, como ela existe, me cansa. Eu espero que ela mude logo, porque ela tá se tornando um personagem muito frustrante. E ela parece ser importante pro enredo. Então eu não quero que, pro enredo poder fluir bem, utilize uma personagem frustrante. Sabe, tipo, eu não quero que no meu prato favorito de comida vá algo amargo. Sacou? A direção do episódio é bem boa, com apenas uma única ressalva. Eu gosto da forma como ele apresenta a cidade, eu gosto da forma como a gente anda por ela antes de chegar, ao invés de ir direto pra loja de varinhas e conhece mais daquela cultura. Eu gosto da forma como ele explica pra gente de onde vem a tinta, que ele apresenta os personagens. Eu gosto da forma como a Coco sai em disparado e gera esse momento de tensão que ele vai construindo desde o começo da cidade, com a primeira aparição do mascarado, em que a Coco acha que vê, mas não vê, sabe? Eu gosto de tudo isso. Porém, eu acho que nesse meio tempo em que a Coco e as meninas passam por toda essa aventura, ele deveria ir colocando mais trechos do Kiefer procurando elas. Porque o momento, a forma como ele construiu, parece que o Kiefer, tipo, ele demorou que só pra notar que as aprendizes sumiram e, tipo assim, ele passou pouco tempo procurando, sabe? Porque é um trecho bem próximo do outro, por mais que tenha uns cortes, é algo bem próximo. Eu acho que ele poderia ter feito mais interseções, sabe? Tipo assim, partindo do momento em que as meninas sumiram e saíram e pegaram uma certa distância, poderia aparecer o Kiefer descobrindo que elas saíram da loja de varinhas. E nisso, ele fazendo essa construção, eu acho que essa parte poderia ser melhor, sabe? Mano, esse anime tá me hypando demais, cara. Até os pontos ruins dele tem potencial de ser pontos bons, entende? Mano, pra mim, tá sendo a maior novidade do ano. Eu não tô dizendo que tá melhor que a segunda temporada de Frieren, mas que tem potencial, tem. Os episódios são bem emocionantes, trazem uma carga boa, uma ótima direção, tem seus leves tons de humor que eu acho super interessantes. E cara, sempre é prazeroso assistir alguma coisa com uma boa animação, né? Se até Kimetsu, que eu não considero como uma história boa, é divertido de ver, bem animado, imagina algo que tem o potencial de ter uma história incrível, sabe?
Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque eu vou falar mais dessa obra aqui, sim senhor. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Valeu!